E aí, galerinha, tudo bem? Mais uma aula de robótica, mais uma videoaula de robótica. E essa aula de robótica vai ser também aqui com o Scratch, né? Claro. A gente já teve tantas aulas no Scratch, né? E todas essas aulas que a gente teve no Scratch até agora, todas as ferramentas que a gente aprendeu, tanto quando a gente criou cena, quando a gente criou jogo, vários jogos nós criamos, histórias e tudo mais. A cada aula a gente vai aprendendo novas ferramentas, né? E assim, todas essas ferramentas que a gente aprende desde a primeira aula, né? Todas as ferramentas que a gente aprendeu desde a primeira aula até as ferramentas que a gente vai usar na aula de hoje, a gente pode combinar isso tudo, tá? Ou seja, a gente já aprendeu a usar quase todos os blocos do Scratch, a gente já utilizou, eu acho que a gente já utilizou todos, né? Deve ter alguns lá que a gente ainda não usou nenhuma programação, mas a gente já sabe utilizar. Então você já tem ferramenta suficiente para criar, desenvolver projetos por conta própria no Scratch. Hoje na aula eu vou ensinar vocês a criar um outro jogo, tá? A gente vai criar um jogo novamente, mas vai ser um jogo diferente. Assim como o jogo da semana passada a gente criou um jogo que todo mundo conhecia, né? Todo mundo já tinha jogado. Hoje não vai ser diferente, a gente vai jogar um jogo que eu também tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, tá? Ou todo mundo já jogou. Vocês vão ver. O jogo que a gente vai criar hoje é aquele jogo do dinossauro. Qual o jogo do dinossauro? Quando vocês estão usando o Google Chrome e aí por algum motivo vocês ficam sem internet, a internet cai, ele abre uma página falando que está sem internet com um joguinho de dinossauro que você pode jogar. Você vai pulando os cactos, tá? Lembrou? É esse jogo que a gente vai criar. Aquele jogo, ele é da seguinte maneira, o dinossauro ele pula os cactos e à medida que ele vai sobrevivendo ali, né, ou seja, quanto mais ele pula os cactos, quanto mais ele consegue, mais pontos ele vai adquirindo, né? Maior fica a pontuação. Quanto mais tempo você não morre, mais pontos você tem. E a gente vai criar um jogo parecido com esse, tá? Bem semelhante. Então, vamos à tela do Scratch. Vamos começar. Então tá aqui o gatinho já. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser já apagar esse gatinho. E eu já vou vir aqui, selecionar, clique em animais e eu vou escolher um dinossauro. Tem algumas opções de dinossauro, eu vou utilizar essa daqui, ó, que é o mais semelhante àquele dinossauro que tem lá no jogo do Google Chrome. Esse daqui ele parece um dinossauro Rex, mas ele é bem amigável, tá? Então um sorrisinho, ameaçando um sorriso ali. A primeira coisa que eu vou fazer nesse dinossauro aqui, olha, eu já vou vir aqui em fantasias, tá? E observa que ele tem 4 fantasias. Olha, tem 4 fantasias. Mudando alguns detalhes. Essa daqui muda a cauda um pouquinho. Essa daqui, ó, ele está sorrindo. Essa daqui ele está com o bocão aberto. Eu vou apagar todas essas fantasias, vou deixar somente a primeira. E a primeira eu vou clicar com o botão direito e vou duplicar. Então eu tenho agora 2 fantasias iguais, né? E eu vou modificar essa fantasia. Então eu vou clicar aqui em selecionar. Na primeira, na fantasia 1, eu vou modificar, ó, essa patinha da frente. Tá? Eu vou selecionar essa patinha da frente e vou erguer ela. Tá? Eu vou erguer arrastando, apertando aqui a setinha do mouse. Eu poderia selecionar aqui essa patinha, ó, e arrastar. Tá? Pode ser. Tá? Você que faz da maneira como você achar melhor. Tá? Eu vou vir aqui na segunda e vou fazer a mesma coisa, só que com a patinha de trás. Então eu vou erguer a patinha de trás também. Erguer bastante. Agora, observa aqui o dinossauro lá no meu cenário. Quando eu vou clicando as 2 fantasias, ó, vou passando de uma para outra, ele já está mexendo a patinha. Tá? Então ele já está dando a sensação que eu quero. É exatamente isso aqui. Agora eu vou colocar um cenário no fundo aqui. Tá? Então eu vou escolher esse Blue Sky, ó, que já fica bem parecido com o que eu gostaria que fosse o jogo. E aí eu vou clicar aqui o palco, eu vou selecionar o palco, porque eu vou modificar o meu cenário. Vou vir aqui no pincelzinho também para modificar. Vou apagar esse cenário branco, que começa aqui no Scratch. Vou deixar só o Blue Sky. E aí eu vou selecionar essa parte azul de fundo aqui, ó. E eu vou apagar. Ó, eu vou apagar esse fundo. Erro técnico aí. Anúncio do YouTube.
Então, vamos lá. Apaguei a tela de fundo, vou deixar branco. Tá? Só isso por enquanto. Deixei branco, eu vou clicar com o botão direito aqui nesse cenário e vou duplicá-lo. Por que eu vou fazer isso? Lá no jogo do Google Chrome, se vocês observarem, na verdade esse dinossauro ele não vai andando para frente. Esse dinossauro ele fica parado, só erguendo e abaixando as patinhas e pulando. O que se movimenta na verdade é o cenário. Tá? O cenário vai passando, os cactos vão vindo e aí ele pula o cacto. Mas então o que se movimenta mesmo é o cenário. E assim vai ser no meu jogo, tá? Eu vou fazer o meu cenário se movimentar. Então, ó, vou clicar aqui nesse selecionar. Clico aqui e eu vou arrastar. Eu vou selecionar toda essa parte verde aqui do meu cenário. Arrastei, selecionei toda a parte verde. E eu vou arrastar elas para o lado, tá? Também com a setinha, ó. Vou arrastar elas para o lado. Cheguei para o lado um pouquinho. Observa que lá no meu cenário, ó, ele já criou um espaço branco aqui, ó, porque eu arrastei para o lado. Tá? Então, entre o último arbusto aqui desse cenário e a borda, ficou um espacinho branco. Eu vou preencher esse espacinho. Eu clico em um desses arbustos aqui, que tem no meu cenário, eu vou clicar nesse aqui, copio e colo. Ó, já tenho um outro arbusto. E eu vou colocar ele lá no cantinho. Vou arrastar ele aqui para o cantinho. Pronto. Observe aqui, ó, um errinho. Se você olhar aqui no meu cenário, ó, esse arbusto ele cobriu o chão, ó, a parte marrom ali, ó, ele passou por cima daquela parte marrom. Para eu resolver, eu seleciono ele aqui, eu clico nele e tem a opção de jogar ele lá para trás. Ó. Eu clico nela, joguei lá para trás, resolveu o meu problema. Então já arrastei para o lado um pouquinho. Eu vou duplicar esse segundo cenário, fazer o mesmo processo. Seleciono tudo, arrasto para o lado um pouco, parei, duplico de novo, seleciono tudo, arrasto para o lado, estou arrastando só com a setinha, tá? Estou só apertando a setinha para o lado. Duplico de novo, fazer isso ainda mais uma vez, seleciono tudo, arrasto para o lado, beleza. E para finalizar, vou fazer mais uma vez. Lembrando que assim, gente, quanto mais vezes você repetir esse processo aqui, de selecionar e arrastar para o lado, melhor vai ficar o design do seu jogo, tá? Mais realista ele vai ficar. Então, eu fiz mais uma vez, ele criou um espaço branco lá, eu vou cobrir esse espaço, então seleciono um arbusto, copiar, colar. Eu vou colocar ele no cantinho. Observa que ele deu o mesmo erro aqui, então eu jogo ele para trás e resolvi. Tá? Então eu criei seis cenários. Tá? Se você quiser criar só 5, 4, faz o teste, vê como que vai ficar legal aí na sua opinião, faz do seu jeito. Tá? Eu criei 6. Agora eu vou colocar esse cenário para se movimentar, eu vou programar esse cenário para se movimentar para vocês verem o que eu estou falando, a ideia que eu dou de o que se movimenta é o cenário. Olha só. Então, cliquei aqui no palco, tá? Porque o que eu vou programar agora vai ser o cenário. Venho aqui quando a bandeirinha for clicada. Coloco sempre, porque eu quero que fique mudando de cenário, sempre. Em aparência, próximo cenário. Se eu deixar só desse jeito, vamos ver como que vai ficar. Eu vou clicar na bandeirinha, ó. Só que eu acho que ficou muito rápido. Tá? Na minha opinião, ficou muito rápido. Vocês vão observar o seguinte. Eu vou usar esse bloco espere aqui, ó. A gente, no jogo de vocês, quando vocês forem arrumar, o tanto que vocês arrastam na hora de ir duplicando os cenários influencia nessa parte aqui. Tá? Então, quando vocês forem criar, se vocês achar que está muito rápido ou muito devagar, vocês vão arrumar isso por meio desse espere. Ó. O meu ele está um pouquinho rápido demais, dá para pôr um pouquinho mais devagar. Então, ó, eu vou pôr o espere aqui e vou colocar 0,1 segundo. Deixa eu ver como que vai ficar. Ficou muito lento. Vou diminuir um pouquinho mais isso aqui. Vou colocar 0,05 segundos. Ó, ficou show de bola. Se eu tirar esse bloco aqui, ó, fica rapidão. Quando eu coloco esse 0,05, ou seja, bem pouquinha coisa, já dá uma seguradinha e fica top, do jeito que eu queria que fosse. Ficou excelente. Ó, o cenário já está parecendo que está se mexendo lá no fundo, que está
o dinossauro está correndo. É desse jeito mesmo. Dobrando na música de novo, meu Deus. Mais uma vez eu vou tirar essa música. Vamos lá. Dinossauro. Agora eu vou programar o dinossauro para ele mexer a patinha, para a gente ver como que vai ficar aí no meu jogo. Então, ó, quando a bandeirinha for clicada, vou colocar o sempre, tá? E aí eu vou colocar para ele ficar mudando de fantasia, porque afinal de contas eu só coloquei 2 fantasias no dinossauro, que é justamente das patinhas. Então eu vou colocar, ó, próxima fantasia. Já vou fazer o teste só para a gente ver como que fica, ó. Olha a velocidade que esse dinossauro está erguendo e abaixando a patinha, tá muito rápido, tá? Quase que não dá para ver, ela tá muito rápido. Então a gente vai ter que controlar isso aqui. Bloco de controle, espere. E aí a gente arruma, eu vou colocar 0.1 segundo para a gente ver. Faça o teste. Excelente. Desse jeito. Então agora, se eu apertar lá na bandeirinha, para ativar tanto a programação do cenário quanto do dinossauro, vamos ver como que vai ficar. Olha lá. Já está dando total impressão que o dinossauro está correndo ali, ó. Parece que o dinossauro está correndo. Desse jeito que eu queria. Falta eu programar para o dinossauro pular também. Então eu vou fazer isso agora. Lá em eventos eu vou colocar assim, ó, quando a tecla espaço for pressionada, eu vou querer que o dinossauro pule quando eu apertar espaço. Então toda vez que eu apertar espaço, ele vai pulando. Para o dinossauro pular, ele se movimenta de cima para baixo. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então ele vai variar os valores de Y, né? Ele vai subir e descer. Então eu vou precisar variar os valores ali de Y. Então vou fazer isso, ó. Adicione 10 a Y. Só que se eu colocar só 10, olha lá no meu cenário. Ele sobe quase nada, ó. Quase nada, quase nada, quase nada. Então eu vou modificar esse valor ali de dentro. Eu vou aumentar ele um pouquinho. Ao invés de 10, eu vou colocar 100 para ver. Vamos fazer o teste com 100 primeiro. Então, ó. Eu acho que subiu muito. O dinossauro não pula esse tanto todo aqui não. Vou adequar aqui para 70 para ver. Melhorou. Gostei do 70. Então vou deixar 70. Então ele vai subir 70 e depois de subir de 70 eu vou precisar que ele desça 70. Então eu vou colocar, ó, adicione, mudo aqui para menos 70. E aí agora sim, ó, se ele subir 70, ele desce 70. Só que eu preciso colocar um tempo. Ele sobe, espera um pouquinho, desce. Sobe, espera um pouquinho, desce. Então eu venho aqui no controle. Espere. Coloco o valor que eu acho que vai ficar legal. Eu vou colocar 0.4. E aí depois eu só conecto esse último bloco. E aí, se eu ativar, ó, olha lá, ó, toda vez que eu aperto espaço, ó, ele está subindo e descendo de um jeito que ficou interessante. Tá? Que já dá para jogar nesse... Eu apertar na bandeirinha aqui, ó, o cenário vai mudando e o dinossauro, além de estar correndo ali, ele está pulando. Então já está jogável. Eu preciso colocar um obstáculo. Ele vai pular o quê? O que ele está pulando? Eu vou escolher. Eu já tinha visto aqui um que eu achei muito legal, que combina, que foi uma pedra gigante. Aqui, ó, rock. Essa pedra aqui, ó. Só que eu não vou deixar desse tamanhozão todo aqui não, senão eu não vou nem conseguir pular essa pedra desse tamanho. Vou colocar o tamanho 60. Ó. Aí agora sim eu consigo fazer o meu dinossauro pular essa pedra. Só vou programar essa pedra para ela andar pelo meu cenário. Então eu vou vir em eventos. Quando a bandeirinha for clicada, observa, gente, presta atenção. Eu comecei programando o cenário. Então lá no palco tem uma programação. Ó. No dinossauro tem outra. E agora eu estou programando a pedra. Então presta atenção nesses detalhes. Agora é a programação da pedra. O que eu quero que a pedra faça, fique andando pelo meu cenário. Então, quando a bandeirinha for clicada, vou colocar o bloco sempre, eu quero que ela fique andando. E aí eu vou para a movimentação que ela vai fazer. Ó. Como ela está andando da direita para a esquerda, ela está vindo de cá. Ela começa aqui e vem andando para cá. Ela está variando valores de x.
E como ela está indo da direita para a esquerda, ela está variando negativamente. Ela está diminuindo o valor de x. Tá? Quando a gente aumenta, ela vai andando para a direita. É porque na câmera aí vocês estão trocados. Mas é isso que eu falei. A gente já viu isso em outras aulas também. Tá? Quando a gente, deixa eu colocar aqui para vocês fazerem o teste. Quando eu aumento 10 no x, ela vai andando para a direita. Então, para eu fazer ela andar para a esquerda, eu tenho que diminuir. Então, eu coloco menos 10, um valor negativo, e aí ela vai andando para o lado que eu gostaria que ela viesse. Eu vou colocar aqui, ao invés de menos 10, eu vou deixar menos 15. Menos 15. E aí, se eu apertar na bandeirinha, a pedra ela já vai andando pro lado ali, do jeito que eu queria que ela fosse. É desse jeito. Só que, alguns detalhes. Primeiro, eu quero que ela sempre comece aqui nesse ponto. Então, eu vou colocar, apertou a bandeirinha, vá para esse ponto. Segunda coisa, quando ele encostar aqui na borda, eu quero que ela volte para esse ponto para continuar andando. Então, ela vai, encostou na borda, volta para cá e segue. Encostou aqui, volta e segue, volta e segue. E eu vou programar isso. Então, se então. E aí eu quero que se ela tocar na borda, então eu vou colocar na borda. Então, lá no movimento, vá para esse mesmo ponto que eu coloquei de ponto inicial. E eu jogo esse sim, então, para dentro do sempre. Agora sim, apertei na bandeirinha, tá lá, ela vai ficar andando pelo meu cenário. E aí eu vou ter o objetivo de pular essa pedra aqui. Beleza? Então o jogo já está quase pronto. Tá quase do jeito que dê pra gente jogar. Faltam uns pequenos detalhezinhos, tá? O primeiro, eu quero que, se o dinossauro encostar nessa pedra, a gente perca o jogo, né? Para o jogo ter mais uma emoção. Segunda coisa, eu preciso colocar uma pontuação aqui nesse jogo, tá? Para ficar também mais legal. Então, vamos fazer parte a parte. Primeiro eu vou programar para, se a pedra encostar no dinossauro, eu perder o jogo. Então, vamos lá. Vou colocar de novo quando a bandeirinha for clicada. Sempre, tá? Sempre uso sempre, não esquece do sempre. E agora eu vou para o se então. Então, se a pedra tocar no dinossauro, falei até em inglês, então, lá em controle, pare tudo. Então, ou seja, se acontecer do dinossauro encostar na pedra, perdi o jogo. Tá? Então, vou fazer um teste aqui, pulei uma vez, pulei outra vez, pulei, encostei e perdi. Vou fazer o teste de novo, perdi. Ah, tem um detalhe, olha só. Como é que não consegui fazer? Não consegui de novo. Aí, consegui. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Ele encostou na pedra quando ele estava subindo, só que eu não programei para ele voltar para baixo. Então, ou seja, se eu apertar na bandeirinha aqui desse jeito, ó, malandramente, eu não perco mais o jogo. Eu consigo ganhar sem as mãos, ó. Fico aqui e eu tô ganhando o jogo, eu não tô encostando na pedra. Então, a gente precisa arrumar esse erro também. Então, eu clico lá no meu dinossauro, vou arrastar ele aqui para baixo e eu vou programar o seguinte, ó. Quero que ele fique nesse ponto. Lá em movimento, eu quero que toda vez que eu apertar na bandeirinha, ele vá para esse ponto. Tá? Então, mesmo se acontecer de perder e encostar na pedra quando ele estiver subindo, ele vai descer na hora de começar o jogo. Ó. Tá? Olha lá, ó. Se eu apertar na bandeirinha, ele volta aqui para baixo. Então, foi, né? Agora vamos para a pontuação. Variáveis, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de pontos. Você pode chamar de pontuação, distância, tempo que o dinossauro ficou vivo. Você que sabe, tá? Eu vou colocar aqui pontos. Olha lá, ela já até apareceu. E aí, eu vou colocar, ó, adicione 1, só que não a minha variável, vai ser aos pontos. E eu coloco aqui dentro desse sempre, ó. Tá? Então, à medida que o dinossauro for correndo, vai aumentando a minha pontuação. Olha lá, ó. A pontuação está aumentando. Ó, perdi. Outro problema, se eu colocar para começar a jogar de novo, eu não coloquei para zerar, eu não programei para zerar. Então, vamos programar. Ó. Mude os pontos
para 0, ou seja, zere a minha pontuação toda vez que eu clicar na bandeirinha. Já perdi. Aí, ó. Aí agora sim eu consigo jogar o meu joguinho e toda vez que eu aperto na bandeirinha, ó, apertei na bandeirinha, o meu jogo zera, o dinossauro desce, a pedra vai para o lugar que ela precisa, tudo do jeitinho que tem que ser. Alguns detalhezinhos que eu gostaria de falar com vocês. O primeiro deles, a velocidade da pedra, tá? Me ajuda a música. Se você quiser que a pedra ande mais rápido ou mais devagar, você arruma isso, você arruma a velocidade dela variando esse valor aqui, ó. O valor que eu coloquei, menos 15. Por exemplo, se eu colocar menos 10 aqui na pedra, ela vai ficar mais lenta, ó. Olha lá. Ela vai ficar bem lenta e aí fica bem fácil de não perder. Então, fica mais difícil de perder. Deus é mais. Então parece que foi mais difícil de ganhar. Mas, então se eu colocar... é verdade, fica mais difícil mesmo. Quer dizer, fica mais difícil porque a pedra está indo bem devagarzinho. Então o dinossauro, quando ele pula rápido, eu tenho que acertar direitinho o tempo. Se eu colocar menos 20, ela vai ficar rapidona. Aí, vamos ver. Agora tem que acontecer de eu não perder tão fácil. Achando que o problema sou eu. Não, aí, ó. Ó. E aí eu não vou perder nunca, ó. Vou ficar aqui pra sempre jogando o jogo, ó. Entenderam? Então, quanto mais rápido tiver a pedra, mais fácil é de ganhar. Por quê? Como o dinossauro ele fica 0,4 segundos lá em cima, se a pedra passa aqui correndo, né? Ele sobe, a pedra passou, desce. Sobe, a pedra passou. Agora imagina, ele sobe, a pedra tá vindo. Aí ele desce. Ele sobe, aí a pedra tá vindo. Quanto mais devagar a pedra tiver, mais difícil vai ficar de jogar. Eu acho que menos 15 aqui na pedra fica o jeito ideal, sabe? Fica o tempo certo. Ó. É de um jeito que assim, ainda assim é difícil de perder. Eu perdi de propósito. É difícil de perder, né? Você consegue jogar, mas você testa aqui as suas habilidades, ó. Porque a qualquer momento você, igual acontece comigo, você perde, né? Acontece. O que mais que eu queria falar aqui? Tinha mais alguma coisa? Tá, não, acho que era só isso. Deixa eu ver se tá tudo certo. O cenário mudando. Beleza, então aqui a gente... eu vou programar também, ó, uma outra coisa. Isso que eu queria falar. Eu quero programar para colocar um fim no meu jogo. Então, ó, vou colocar quando a bandeirinha for clicada. Coloco sempre uso sempre. E aí no sim, então, eu vou programar o seguinte, ó, lá em operadores, eu vou pegar aquela igualdade, porque eu vou estipular um limite, né? Ou seja, quando eu atingir essa pontuação, o meu jogo vai acabar. Então, ó, eu vou arrastar aqui os pontos e eu vou colocar um limite, por exemplo, não sei, acho que 100 pontos. Então, ó, se eu fizer 100 pontos, então pare tudo, ou seja, ganhei o jogo. O jogo ele acaba de duas formas, ou se eu encostar na pedra, ou se eu conseguir jogar até atingir 100 pontos. Ficou muito fácil? Coloca 150, ainda tá fácil? Põe 200. Não sei, aumenta a velocidade da pedra, diminui o tempo que o dinossauro fica no ar, ó. Vou colocar 0,3, que daí eu tenho que ir certinho aqui, ó, porque ele vai ficar menos tempo no ar, ó. Então qualquer erro de cálculo, eu vou perder o jogo. Tá? Então, assim, são ideias que vocês podem colocar para deixar o jogo mais divertido para quem for jogar o jogo de vocês. Beleza? O que mais que eu queria falar? Bom, gente, é o seguinte. Meu Deus, me deu um branco aqui agora. Se vocês quiserem acrescentar mais coisas, igual quando eu estava criando esse jogo eu tive algumas ideias que vocês podem fazer aí para deixar o jogo mais divertido, assim, chamar mais atração, deixar ele atrativo para quem for jogar e tal. Que são o seguinte, imagina, você colocar diamantes para aparecer lá e aí esses diamantes você escolhe, ou eles aumentam ponto, ou eles perdem ponto. Ó, se o dinossauro, na hora que estiver pulando a pedra, encostar no diamante, ele perde 10 pontos.
ou então ganha 10 pontos para ele tentar chegar em 100 mais rápido. Enfim, você escolhe. Tem como até, eu tive a seguinte ideia também, você coloca lá 5 diamantes, e aí você programa assim, ó, em um tempo aleatório, porque ele tem lá nos operadores aquele número aleatório de 1 a 10 e você consegue modificar e tal. Você coloca, num número aleatório entre 1 e 10, vai aparecer um diamante andando, e esse diamante, se o dinossauro pegar ele ganha 10 pontos. Depois, de um número aleatório de 10 a 20, vai aparecer outro diamante, só que esse, se o dinossauro pegar, ele perde 10 pontos. Depois, de 20 a 30, outro diamante, e assim vai, entendeu? Coisas para deixar assim, o jogo mais atrativo, para ficar um diferencial do seu jogo. Porque afinal esse jogo a gente está inventando, então você pode criar do jeito que você quiser, né? Não tem uma regra. Você, eu não quero usar dinossauro, eu quero usar o gatinho, eu quero usar outro ator. Vai lá, eu não quero usar a pedra, quero pôr outra coisa. Quero mudar a cor. Enfim, é livre, você está criando o seu jogo. É o jogo que você quer criar, do jeito que você quiser criar, do jeito que você achar que vai ficar divertido, tá? Eu estou só dando um exemplo, ensinando como que monta. Agora, todos os detalhes que a gente já aprendeu a usar nas aulas passadas até a aula de hoje, vocês podem colocar aqui no jogo para deixar ele mais legal. Beleza? Quem fizer o jogo pode me mandar a programação para eu ver como que ficou, para eu testar, para eu jogar. Todos os jogos que vocês fizeram, que vocês me mandaram, eu estou jogando, eu estou vendo como que está ficando para avaliar. Tá? Então esse daí não é obrigatório, mas quem quiser fazer para ver como que é e mandar para mim, meu e-mail vai estar na descrição aí, vocês já sabem também o meu e-mail, todos vocês já sabem o meu e-mail, mesmo e-mail que vocês já me mandaram as outras atividades, me mandem para eu ver também como que ficou o jogo de vocês e a criatividade de vocês aí nessa atividade, tá? Na aula de hoje de robótica era isso. Se vocês quiserem entrar em contato para tirar dúvidas, se vocês estiverem fazendo alguma atividade, alguma programação no Scratch, por conta própria mesmo, e surgiu alguma dúvida, me chama, que aí eu vou ajudando vocês e a gente vai criando juntos, ok? Até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.